Então, pessoal, boa noite. Hoje é a segunda parte do assunto que nós começamos ontem, né? Enneagrama e pandemia. O Eduardo Corselli, que está dando as explicações para a gente de como funcionam os 9 tipos, de como eles se comportam nesse momento de pandemia, e nos auxiliar também a encontrar soluções. Algumas pessoas têm ficado muito ansiosas, muito inquietas, né? E isso tem dificultado muito as relações dessas pessoas com elas mesmas e com as outras pessoas. Então eu vou chamar ele aqui já já para a gente poder aproveitar bastante e podem participar, podem perguntar à vontade, tá bom? Olá, Dudu. Boa noite, tudo bem? Tive Boa um noite, tudo pequeno, bom? tudo jóia. Tive um pequeno problema com o meu celular aqui, mas estou cuidando de outro celular aqui. E é uma alegria estar com vocês aqui novamente. Hoje, nosso segundo encontro, falando sobre Enneagrama e essa quarentena. Isso. E hoje a gente vai estar falando sobre como é que os 9 tipos, né, os eneatipos se comportam nesse momento. E aí você vai Sim, trazendo exemplos, vai comentando. E aí eu queria também já pedir para você, durante esse período, que você também nos auxilie dando dicas ou soluções para que cada eneatipo possa se comportar melhor nesse momento. sim, com certeza. Vamos lá. É, Primeiramente, é muito importante entendermos que o Enneagrama ele é um presente para cada ser humano, como se fosse um manual, como ele deve se comportar para ter uma atitude equilibrada diante de diversas situações. Essa postura equilibrada é o seguinte, onde nós comentamos isso, eu quero reforçar, é que esse equilíbrio, ele parte do princípio onde, se eu tenho uma personalidade muito voltada para a emoção, eu vou me equilibrar com a razão. Se eu tenho uma personalidade muito voltada para a razão, eu vou me equilibrar para a emoção. Se eu sou voltado para o outro, eu vou ter uma visão muito direcionada para mim mesmo, e se eu sou voltado para mim, vou voltar para o outro. Então, esse equilíbrio é bacana de fazer acontecer. E nem sempre é fácil. Ele é um desafio. Porque o Enneagrama tem muito a ver com a personalidade, que é aquilo que nós comentamos ontem, é que nasce desde a nossa infância, essa formação, os valores que são construídos ao longo da nossa história, a nossa motivação, o que nos motiva e por que nós temos essas atitudes. Então, a quarentena, na verdade, nem tanto é a quarentena, mas esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é do Covid-19, que é o coronavírus, nós somos alimentados todos os dias com muitas informações. E, ao mesmo Uhum. tempo, nós fomos quase que obrigados a mudar toda a nossa rotina de vida. O nosso dia a dia mudou. Na verdade, o nosso ambiente, o nosso lar, o nosso ambiente familiar, ele se transformou na panificadora, na escola, na Sim. academia. Todos os ambientes estão presentes no nosso lar. E não apenas, né, essas ações diferenciadas, mas também a convivência com pessoas. E o Enneagrama, ele traz a proposta de autoconhecimento para autodesenvolvimento. Então, foi um momento assim, vamos colocar, um boom que aconteceu para que tivesse esse despertamento. Quem sou eu realmente? É muito fácil você observar os eneatipos e uma postura de equilíbrio quando você não está numa situação de estresse. É muito fácil você manter a calma
quando não tem ninguém te pressionando, ou uma situação de pressão. Então, o coronavírus, esse momento de pandemia, ele, na verdade, ele veio para que nós possamos refletir como têm sido as nossas reações. Uma pergunta para todos. Quem aqui, nessa quarentena, não teve vontade de bater em alguém? Ou de gritar? Ou de dar uma resposta impulsiva? Ou de, na verdade, ter uma atitude assim, é, é, que todo mundo assustasse? Aí você fala, não, o motivo é a quarentena, estou nervoso. Então, o Enneagrama, ele vai trazer uma reflexão. O que, que eu posso fazer realmente para ter uma imagem positiva, não desfazer da minha imagem que eu tenho diante dos meus familiares e, principalmente, o Daniel, aqui acredito que é o X da questão dessa live. Como eu posso me manter saudável nessa quarentena? Eu, como psicólogo, a gente tem observado que muitas pessoas estão adoecendo, é uma questão de saúde mental, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas com sensibilidade emocional, que traz agressividade no falar. A gente vê aí os noticiários que aumentou a violência doméstica. Então, tudo isso é em função de uma ausência de reflexão. O que fazer nesse momento de pandemia? Mas antes eu quero dar uma boa noite para todos que estão entrando. Inclusive, até minha mãe está participando da live. Né? Minha mãe é bisavó, mas é bem conectada aí com a internet, com as lives. Ela fala assim, ó, eu entendi que eu participo de 6 ou 8 lives, né? É bom que passa o tempo, tá? Então, vamos lá. O Enneagrama, ele traz, uma rápida recordação, ele traz 9 tipos de personalidade. É uma ferramenta que nos auxilia a descobrir esses eneatipos. O momento que eu estou vivendo, o que me motiva. Uma rápida recordação para quem está entrando hoje e não estava ontem. O eneatipo 1, o forte dele, ele é conhecido como organização, o organizado. O eneatipo 2, o prestativo, aquele que quer ajudar todos. O 3, aquele que tem uma boa imagem, que é empreendedor. O 4, aquele que a crença dele é eu sou diferente. O eneatipo 5, ou intelectual, aquele que gosta de ler e tem referências literárias para o seu discurso, para as suas respostas. O eneatipo 6, aquele que é um constante questionador, ele questiona muito para manter segurança no seu dia a dia, no seu caminhar. O eneatipo 7, aquele que tem uma amplitude de motivações, onde ele quer fazer tudo. A gente vê que existe uma gula aí, né? Eu quero estar presente com todas as pessoas, em todos os lugares, eu quero realizar tudo. O eneatipo 8, que é muito voltado para liderança, onde ele exerce esse poder de liderança para com uma equipe. E o eneatipo 9, que é o pacificador, aquele que harmoniza as relações e foge do conflito. Então, vamos caminhar um a um, Daniel, o que é as reações deles nesse momento da quarentena e o que fazer de melhor. E um convite que eu faço para cada um que esteja participando é assim, qual tem sido a sua atitude nessa quarentena? Qual que você se identifica mais? E aí já vai de presente uma dica de qual atitude que você pode ter para se manter equilibrado, saudável. Uma reflexão. É difícil? Na verdade, é um grande desafio. Tudo bem? Vamos lá. Em primeiro lugar, o eneatipo 1. O eneatipo 1, que é o tão organizado, a gente pode observar a rotina dele como é. Apesar de ele estar em casa, apesar dele ter o compromisso de trabalhar no home office, tá? Apesar de ele ter essa obrigação de fica em casa, qual é a atitude dele?
ele é planejador. Ele constrói, ele consegue construir uma rotina. Ele tem um horário para acordar, ele tem horário para trabalhar, ele tem o horário para almoçar, para fazer as refeições. Então, ele consegue fazer isso. Se ele participa de outras dinâmicas, como uma academia ou algum momento de leitura, então ele consegue conciliar tudo isso. O que deixa o NA tipo 1 nervoso, grilado, estressado? Quando ele não consegue cumprir essa rotina ou quando alguém atrapalha essa rotina e ele fica nervoso. Tanto é que o vício emocional do NA tipo 1 é a ira. Ele fica nervoso. E aí, qual que é a melhor dica? Né? Oi? É quando ele perde o controle, né? Quando ele perde o controle, né? Porque, na verdade, o NA tipo 1, ele planeja para realizar tudo com gestão do tempo, com planejamento, com organização. E aí vem aí a estrutura familiar para falar assim, aqui tudo vai ser diferente. Tem um da casa que acorda 10 horas, tem outro que fica até madrugada. Tem um que, quem não está perdido nessa quarentena? Você está na sexta-feira pensando que é segunda-feira, você está no sábado pensando que é sexta, você está de manhã pensando que é de madrugada, e aí você se torna totalmente perdido em horas. Tá? Agora, o NA tipo 1 não. Tudo para ele é certinho. Continua o relógio funcionando, continua as atividades funcionando, e os compromissos, a entrega do trabalho dele tem que funcionar também. Então, qual que é a dica, né, de acordo com o Enneagrama para o NA tipo 1? Relax. Ele tem que buscar, né, a motivação, a alegria, o entusiasmo, um pouco do deixa a vida me levar, a vida leva eu, do NA tipo 7. É assim, se não deu, para que ficar tão assim, estressado? Se eu tinha que acordar às 7h30 da manhã e hoje eu acordei 8h15, né? Por que hoje não posso flexibilizar? Porque o NA tipo 1, ele tem muito essa autocobrança. Eu preciso, é necessário. Então, flexibiliza. Hoje eu tinha que tomar o café do meu da manhã de 7h30 a 8h. Toma 9h30, 10h. Meu café tem que ter isso, isso e aquilo. Faz um ovo mexido, toma um café e está ótimo. Então, essa flexibilidade que quem tem é o 7, com certeza o NA tipo 1 tem que abraçar. Tem que aprender com o NA tipo 7. Tranquilo, Daniel? Entendi que não tem controle de tudo, né? Na verdade, estar em quarentena ou estar em casa e que toda essa mudança nos obriga a ter atitudes e comportamentos diferentes. E essa flexibilidade que é saudável, essa rigidez que eu sempre tenho que ser assim, isso traz o que? Estresse. Algo importante, Daniel, é falar assim, as pessoas estão muito estressadas nessa quarentena. O que na verdade gera estresse? Sabe como nós podemos definir a palavra estresse com uma palavra? A palavra mudança. Você está tranquilo no seu trabalho. Aí você fala assim, graças a Deus, é o trabalho que eu pedi a Deus. Mas de repente vem vários e-mails para ler, pessoas ao seu lado fazendo cobranças, você tendo que atender telefone. Qual que é a sua reação? Você fica estressado, você fica nervoso. Então, na verdade, o estresse é gerado a partir de uma mudança. Mas eu tenho uma boa notícia para o NA tipo 1. Tá? A gente está falando dessa flexibilidade do 7, não estamos falando que você tem que relaxar o tempo todo. Porque, por exemplo, amanhã você tem que entregar um resultado para a sua empresa às 10h da manhã. Aí você fala, não, ontem eu assisti uma live do Eduardo e falou para eu relaxar. Então, eu vou entregar à tarde. Né? Então, a gente tem que assim, ser consciente com isso. Eu estou vendo aí um comentário falando assim, eu sou chato, eu tenho horários.
Isso é fundamental, é importante. A flexibilidade, ela deve acontecer de vez em quando, para que realmente não fique tão rígido, né? Então, assim, trabalhando tão certo, é flexibilizar às vezes. Como está nosso horário aí, tá tranquilo? Nós temos aí, o tempo passa tão rápido quando nós falamos de Passa Enneagrama, voando, né? passa voando, rapidinho. Vamos lá, o Eneatipo 2. O Eneatipo 2, ele é muito prestativo. Ontem nós falamos que é a Madre Teresa de Calcutá. Eu conheço o Eneatipo 2, que é tão prestativo que está fazendo tudo para o outro, montando cesto, organizando isso, aquilo, preocupado com o outro. Uma pequena observação aqui. A minha mãe é Eneatipo 2, muito prestativa. Ela está fazendo bonecas de pano para trocar nos estabelecimentos com mantimentos para montar cesta básica para pessoas que estão precisando. E olha que minha mãe tem quase 70 anos, né? Então, foi a maneira que ela descobriu na pandemia, por ser grupo de risco, como que eu posso participar? Como que eu posso ser útil nessa Posso ser pandemia? útil, né? Como é que eu posso produzir, né? Como é que eu posso produzir? Porque a preocupação do Eneatipo 2 é o que eu tenho que fazer. É o outro. O outro está passando necessidade, o outro está sendo servido. Então, como que o Eneatipo 2 ele pode equilibrar? É cuidando de si. Porque às vezes eu me preocupo tanto com o outro, e esse outro pode ser também na esfera familiar. Às vezes eu me preocupo, vamos colocar uma esposa, eu me preocupo em fazer um café da manhã para meu marido, um almoço, com os filhos e tal, e a pessoa esquece de se cuidar. Às vezes, né, vamos colocar assim, uma imagem positiva, colocar uma roupa bacana, se produzir. É muito assim, eu fazendo para o outro. Então, o equilíbrio do Eneatipo 2 está em voltar para si. Aí ele tem que ir para o Eneatipo 4. Qual que é o Eneatipo 4? Individualismo, romantismo, preocupação com estética. Então, assim, não estamos falando que tem que deixar de cuidar do outro, mas é buscar o equilíbrio preocupando com os outros e consigo mesmo também. Certinho? Alguém tá aí, por aí está se identificando, né? É, o Eneatipo 3. O Eneatipo 3, ele traz uma carga de vaidade, de cuidado. Eu falo que o Eneatipo 3, ele gosta de fazer selfie dentro de casa. Ali, desde o café da manhã até o jantar, ele faz postagem. Quem lê as redes sociais do Eneatipo 3, a pessoa fala assim, que lindo, não tem problemas. Essa quarentena está sendo suave para ele. Eu queria Nem tanto está estar passando por na ela. não, não está passando por ela. Não existe coronavírus, não existe nada, né? Então, ele está assim, uma imagem positiva. E às vezes ele está com problemas, às vezes ele está estressado, às vezes ele está nervoso, às vezes ele está com muitos desafios, mas a imagem dele é o quê? É positiva. Tá? Então, minha mãe está confessando assim: eu sou o 2, o Eduardo é o 3. Eu sou mesmo 3. Eu vi. Mãe conta tudinho, né? Tá contando. Eu sou o 3, né? Então, é uma imagem positiva. Ela tá falando nisso, que ela liga para mim, Eduardo, tudo bem? Eu faço assim, tá tudo ótimo, graças a Deus, né? É uma imagem positiva que nós temos que passar. O 3, ele busca o equilíbrio quando ele vai, né, para o 6. O 6 não é muito questionador, é muito de perguntar. Então, o Eneatipo 6, ele traz o equilíbrio quando ele fala assim: será que eu preciso mostrar constantemente essa imagem positiva? Será que essa imagem que eu estou transmitindo representa o meu real? Será que essa preocupação minha de ter uma imagem positiva está contribuindo mais para o empreendedorismo, para a minha motivação? Aí, Daniel, um ponto importante aqui. Não estamos falando que nós temos que buscar esse equilíbrio constante. Nós não precisamos perder a nossa essência de ter uma imagem positiva, continuar fazendo as postagens nas redes sociais, no Instagram, no Face, né? Porém, não tão intenso.
Porque senão a sua preocupação vai ser só o quê? Imagem, imagem, imagem. Essa imagem positiva, ela é positiva, mas nós temos que buscar um equilíbrio. Tudo bem? É que senão fica muito superficial, né? Não fica muito superficial, tá? E a gente tem que, na verdade, buscar outros caminhos. Eu falo que o ser humano ele tem um pouco de cada DNA ativo. Tem momento que ele é organizado, tem momento que ele precisa ser prestativo, tem momento que ele precisa olhar para o outro, tem momento que ele precisa olhar para si. Então, esse ponto de equilíbrio, essa busca, ela é fundamental. Caminhando, vamos para o eneatipo, de ver as horas aqui, o eneatipo 4. O eneatipo 4, ele traz uma carga de uma crença que tudo que ele faz tem que ser diferente. Você sabe, Daniel, eu estou conversando aqui com você, a gente tem até depois, num segundo momento, mas a gente pode fazer bem rápido aqui, as máscaras dos eneatipos. O eneatipo 1, certa máscara dele é uma cor só. Azul, ou preto, ou branco, né? Uma cor mais neutra. Do 2, por ser muito voltado para o outro, tem esse negócio de love, de prestatividade, de amor, talvez uma máscara rosa, vermelha, alguns corações. Né? O 3, tudo colorido, porque tem que aparecer. Né? O eneatipo 4, a máscara dele é totalmente inusitada, é diferente. Então, o eneatipo 4, ele quer fazer o quê? Ele quer demonstrar que ele está fazendo diferente. E realmente, eu conheço o eneatipo 4, que faz as postagens dele nas redes sociais, ele consegue fazer uma rotina totalmente diferente. Um café da manhã às 11 horas, ele é criativo. A rotina dele não se torna estressante porque ele faz diferente. Lembrando que os eneatipos 4, eles estão na parte de criação nas empresas, profissionais de marketing, profissionais de design, que constrói ações diferentes. Então, o eneatipo 4, o eneatipo 4, na verdade, o dia dele se torna até divertido, porque ele faz tudo diferente. Agora, um detalhe importante. Geralmente, os eneatipos 4, eles são mais românticos, são mais voltados para si e têm uma sensibilidade emocional. Nesta quarentena, os eneatipo 4, eles são muito propensos à depressão. Eles são poéticos, eles são sensíveis. Então, uma dica para o eneatipo 4 é assim, buscar contatos pessoais. Então, se ele mora numa casa com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido, essa presença familiar ela é muito importante, porque senão a tendência do eneatipo 4, apesar de ele ser tão criativo e tão diferente, é trancar-se no quarto e ficar o quê? Eu sou apenas eu sou sozinho, porque o 4 é muito de pensar, de refletir, para criar, e aí ele pode entrar nesse momento depressivo. Então, a dica ele é do grupo dos pensadores, né? 4, 5 e 6, né? Oi? Ele é do grupo dos pensadores, 4, 5 e 6, não é? Isto. Então, como ele é muito de pensar, então ele tem que interagir com as pessoas. Ele tem que... Mas só um momento. Como eu falei ontem, tem 3 crianças. Isso quer manter o equilíbrio, né? 3 crianças, isso faz uma live. Na quarentena, bem uma live bem equilibrada, né? Bom, então, voltando aqui, o eneatipo 4, ele tem que interagir mais com as pessoas, sair de si e equilibrar-se com o outro. Né? Eu moro sozinho. Né? Então, como que eu posso me interagir com o outro? WhatsApp, redes sociais, tá? Para que ele esteja com essa dinamicidade e, ao mesmo tempo, interagindo com pessoas. Certo? Tranquilo? Vamos para o eneatipo 5. O 5, que é o do Daniel. Né? O que acontece com o eneatipo 5? Ele é muito intelectual, gosta de ler, gosta de estudar. Então, ele é muito voltado também para si. Onde nós falamos que o vício emocional dele é
a avareza, isto é, eu busco conhecimento para mim. É interessante que o eneatipo 5 ele pode equilibrar-se com o eneatipo 8, porque o 8 ele prima muito para trabalhar em equipe, trabalhar com uma equipe, interagir com pessoas. A gente pode ver aí que é fundamental, que apesar de ele estar valorizando, que ele valoriza muito essa leitura, a quarentena é fantástica para ele ter horas para ler. Quem aqui não pensou assim, esse momento eu quero atualizar minhas leituras? Eu estou com 8 livros que eu comprei e agora eu consigo ler. Tá? Mas o mundo não é só leitura. O mundo não é só informação, é interação. Então, esse equilíbrio, ele volta para alimentação saudável, para interação com as pessoas, conversar com as pessoas. Aí eu volto a falar, através de lives, através de redes sociais, tá? E até mesmo expor aquilo que você conhece. Porque o conhecimento compartilhado, ele é muito importante, ele é muito fundamental para mostrar que realmente você sabe, você aprende e você interage bem com as pessoas. Então, o ponto de equilíbrio do 5 é como você sai desse individualismo de leitura, só você, para compartilhar o que você sabe. Aí você não é mais avareza, é compartilhar com o outro o seu conhecimento. Né? Isso é fundamental. Isso gera vida, motivação, dinamicidade. Bem? Tranquilos? Podemos passar para o outro, Daniel? Você tem alguma observação a fazer? Em relação ao 5, né, que é o meu, é o que você já comentou, né, assim, existe uma necessidade muito grande da leitura, mas como eu já faço isso, independente da quarentena, eu não senti ela tanto. A questão do isolamento, né, o 5 e o 6, nós temos esse eneatipo de tirar proveito do isolamento. Então, de uma certa forma, eu não senti tanto levando nesse aspecto, né? Saber se isolar para produzir, isso eu não senti tanto. Tem outras questões que me afetaram, mas essa, especificamente, na questão do isolamento, a gente acaba sabendo lidar muito bem com ela, sabendo que nós somos pessoas sociais também, né? A gente se isola para depois se misturar. A gente não pode viver o tempo todo dentro de uma bola de oxigênio. Sabe qual o momento que o eneatipo 5 ele se entrega a sua essência de 5 na quarentena? Quando ele fica assistindo filmes e filmes e filmes na Netflix, séries. Começa 8 horas da manhã, vai 10, 11, 12, 1 hora da tarde, alimenta muito rápido, que na verdade ele está se alimentando de quê? De informação. Não necessariamente com a leitura de um livro, mas a mente dele precisa de alimentação. Tá? E às vezes ele fica 10 horas no filme, às vezes ele fica a madrugada toda. Tá? Então, esse equilíbrio de interagir com os outros é fundamental. Concorda, Daniel? É um prazer no pensar, né? É muito bom, não tem como explicar isso. Legal. Vamos para o eneatipo 6. Tá? Deixa eu ver as horas aqui. O eneatipo 6, ele é muito questionador, ele é muito preocupado. E nessa quarentena, esse eneatipo 6, ele fica muito se perguntando. Quase assim, oh meu Deus, por que isso está acontecendo? Será que eu vou me contaminar? É aquele que fica se questionando para se manter seguro. Tá? Agora, ele caminha com muita segurança. Por quê? Porque ele busca informações. Se você conversar, se pudéssemos fazer uma entrevista com o eneatipo 6, ele sabe todas as notícias relacionadas à pandemia. Todas. Ele sabe usar corretamente a máscara, ele sabe as medidas, né, como que acontece o isolamento, ele sabe as informações do governo, ele sabe o cenário mundial. Por quê? Para se manter seguro. Você faz isso também, né, Daniel? Você tem um pouco dos 6. Tá? Então, ele colhe essas informações, porque quando ele tem atitudes, as atitudes dele são corretas. Ele fala assim, eu vou numa panificadora, porque naquela panificadora eu tive a informação que lá eles andam corretamente.
Lá eu vou preparado, com máscara, com álcool em gel e tudo mais. Então, ele tem toda uma medida de segurança, porque a motivação do 6, qual é? Caminhar em segurança. Tá? Então, ele busca essas informações. Tá? Então, isso é fantástico, porque agora, o que é interessante, é fantástico, é importante essa segurança. Agora, o que não pode acontecer é você ficar o tempo todo. Será que eu vou? Como que acontece? Como está o número de mortos? Como que está É isso que eu não a tenho, não. pandemia? Essa Então, parte eu já não tenho, não. aí ele tem que buscar o equilíbrio como? Indo para o 9. O 9 não é o tranquilo? O 9 é aquele, né? Fica em casa, eu vou ficar, por que eu vou sair, né? Então, o 9 ele traz essa expressividade de tranquilidade, de calmaria. Então, ao invés de ficar se perguntando tanto, questionando tanto, o NA tipo 6, né, vai tranquilizar, buscando características do 9, que é harmonizar, fugir do conflito, e é lógico, não perdendo a essência dele, dessa preocupação e buscar segurança para si. Porque o carro-chefe do NA tipo 6 é o quê? Caminhar seguro. Bem? Segurança. Ficou tranquilo? Caminhar com segurança. Tá? Agora, nós temos o NA tipo 7. O NA tipo 7 geralmente não está muito preocupado com o coronavírus, não. Porque a crença dele é assim, a vida é uma festa, tudo é oportunidade, né? Ele já acorda feliz, já acorda entusiasmado, né? Apesar dele se preocupar com esse cenário, mas ele faz da rotina dele uma rotina de entusiasmo. Tá? Ele consegue, ao mesmo tempo, na casa dele, ter um clima motivador, um clima de entusiasmo, um clima de alegria, então com muita tranquilidade. Tá? Aquele que, só para recordar, o NA tipo 7 ele não gosta de rotinas. Então o NA tipo 7 tem dia que ele acorda às 7 horas da manhã, tem dia que ele acorda às 11 horas da manhã. Com certeza, se ele é um profissional do mercado, ele negocia, fala, o importante é entregar resultados. Se eu sou um vendedor, eu vou vender 10 horas da noite, eu vou vender 8 horas, eu vou vender 7 horas da manhã, o importante é o resultado. É aquele que trabalha com pijama, com pantufa, tá? É aquele que não está muito preocupado, tá? Com rotina, com relógio, com nada. É muito assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando tem uma extensão, né, desse prazo aí, a quarentena vai aí se estender mais para 15 dias, de boa, tranquilo. Né? E aí nunca você vai ver o NA tipo 7 triste, se queixando. Tô triste, tô nervoso, né? É assim, é uma festa. Tá? Porque ele é uma pessoa de constante motivação. Então, ele consegue, nessa pandemia, ter entusiasmo, ter alegria e ter motivação. Tá? Agora, olha que interessante. Onde que o NA tipo 7 ele vai se equilibrar? No NA tipo 5. Onde ele tem esse momento de euforia, de alegria. É muito assim, eu vou, me chama que eu vou. O NA tipo 7 é aquele que, se ele ficar sabendo que tem um churrasco num amigo, ele vai. Ele fala, eu coloco uma máscara e vou. E se ele encontra a máscara dele, ele pega de qualquer um e fala assim, fui. E se ele tiver máscara, ele amarra um pano na face e vai. É assim, é alegria. Tá? Então, assim, é muito assim. Estou vendo um participante aí colocando, né? Eu sou sonhador, né? Então, o NA tipo 7, ele é sonhador. Vai acontecer coisas boas, né? É o entusiasmo, é a motivação. O NA tipo 7, ele é ótimo para ser conselheiro nessa pandemia. Alguém liga para ele e fala assim, estou triste. Por que você está triste? Tudo isso vai passar. Que dia? Não sei não, mas vai passar. Né? Então, ele é Posso bem... comentar uma coisa? Hã? Pode comentar uma coisa? Pode. As pessoas do 7 que eu conheço, que elas vibram 7, elas têm essa coisa do sonhador que você está falando, e geralmente elas são aquelas que parecem que são mais pacientes com todo mundo, assim, mesmo algumas pessoas tendo atitudes ruins, então, para alguns serem chamados de mau caráter, ou assim, sabe?
as pessoas do 7 sempre conseguem enxergar dentro delas que, tipo assim, não, mas ela lá no fundo, ela é uma pessoa boa. Lá no fundo, ele é legal. São pessoas que veem isso. O Eneatipo 7, ele tem essa motivação muito presente nele. Então, ele tem essa facilidade de relacionamento, de adaptação, de flexibilidade. Agora, algo do Eneatipo 7. Não que ele se cansa das pessoas muito fácil, é porque as motivações dele mudam muito rápido. Vai mudando. Então, hoje eu sou muito amigo do Daniel. Aí, hoje, no WhatsApp, você fala assim: oi, Eduardo, tudo bem? Eu já estou conversando com outra pessoa. Não que eu esteja desprezando a sua amizade. É porque, lembra que o vício emocional dele é a gula. Eu quero ter amizade com todos, eu quero ter um relacionamento com todos, eu quero estar com todas as pessoas. Então, essa flexibilidade dele é muito positiva, porque ele se adapta a muitos estímulos, né? Ele se adapta a... Como que é? Você falou, Daniel? A muitos estímulos. Isso, ele se adapta a qualquer lugar, a qualquer movimento, a qualquer empresa, a qualquer pessoa. Pode ser pessoa formal, pode ser pessoa racional, emocional. Ali está presente, fazendo, né, acontecer. Ele é de presença. Tá? Tranquilos? Aí, como nós falamos, ele se equilibra no 5. Que o 5, que é muito voltado para si, de estudar, de refletir, de ficar parado. Aí ele tem que trazer essa essência do 5 para ele. Imagine ele agitado na casa dele. Vai para o quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, vai para a copa, e aí ele quer sair, ele quer estar em todos os lugares. Aí ele traz essa serenidade do 5. Olha, vamos ler um livro. O pessoal fala assim, né, que o Eneatipo 7 não tem muita paciência de ler um livro. Com muita rapidez ele lê o primeiro capítulo, dá uma leitura no meio, nos outros capítulos, ele lê o final, lê o prefácio, lê o final, já estou entendendo tudo. Tá? Então, ele pode se equilibrar, trazendo um pouco de Eneatipo 5, né? Um momento, né? Deixa eu ficar uma hora comigo mesmo, né? Então, ele vai ficar consigo mesmo, refletindo, e com certeza trazendo essa serenidade, esse equilíbrio na quarentena. Tudo bem? Vamos agora para o 8. Tá? O 8 é um eneatipo que traz muito uma visão de liderança. Estar com equipe, mas estar com equipe muito no momento de comando. Quase assim, eu comando, uma visão de certo autoritarismo. A gente vê o Eneatipo 8, ele quer que as pessoas façam tudo para ele. Né? Eu quero que alguém me faça o café da manhã, eu quero que alguém me traga o almoço, eu quero que alguém... sempre cobrando resultados. Não esquecendo que o Eneatipo 8, o vício emocional é a luxúria, é o poder. E é interessante que a proposta de equilíbrio no Eneagrama, o 8 se equilibra no momento de crescimento, indo para o Eneatipo 2, que é a apreciatividade, é construir, é o trabalho de equipe, é o trabalho voluntarioso. Tá? Olha que interessante, como isso funciona na prática, no dia a dia, na dinâmica familiar, na quarentena. Geralmente o Eneatipo 8, que comanda tudo, ele às vezes dispensa seus funcionários, até doméstico, cozinheira, quem faz limpeza, e ele mesmo pode fazer isso, junto com a sua equipe assim, familiar, esposa, marido, filhos. Quantas pessoas hoje que tem sido Eneatipo 8, que se equilibra com 2, onde ele fala assim: hoje o almoço é eu que vou fazer. Hoje o jantar é por minha conta. Eu estava lendo que nessa quarentena, uma das grandes chances que as pessoas têm feito foram criados novos chefes. Quantas pessoas não foram para a cozinha e aprenderam a fazer alimentação? Eu mesmo sou um deles. Tá? Aqui a cozinha é dividida. Um faz o almoço, outro faz o jantar. Um faz um lanche. Então eu aprendi a fazer muito. De pizza a biscoito. Então, esse aprendizado traz o quê? A gente às vezes brinca assim, mas traz um equilíbrio saudável para
a nossa saúde mental. Sabe, aquela expectativa que tudo irão fazer para mim, aí eu começo a fazer para o outro. Aí, sabe, vou dando um exemplo aqui da cozinha, né, de ser um chefe, você faz uma massa, um macarrão, e você fala, eu que fiz, eu estou servindo. É a flexibilidade do 8 caminhando para o 2 e servindo, ao invés de ser servido. Então, isso é saudável. Isso aí dinamiza o tempo, aperfeiçoa as relações humanas dentro do ambiente familiar, a gestão do tempo. Isso tudo traz um equilíbrio saudável para o seu corpo e para a sua mente. Tudo bem? Você quer fazer algum comentário? Não, em relação ao 8, tranquilo. Tranquilo? E por último, nós temos o 9. Né? O 9, eu falo que está gostando muito da quarentena. Porque o 9, ele traz uma postura de tranquilidade, de ser pacificador, de fugir de conflitos. Então, onde nós podemos observar que o eneatipo 9 está atuando no seu dia a dia. Né? Geralmente, ele descansa mais, gosta de ficar mais deitado, gosta de refletir mais, de pensar mais, gosta de ver as notícias, apesar de muitas vezes não se posicionar. Se fala assim, nós vamos estender a quarentena para 2 meses. Ele não concorda, também não discorda, não. Ele fala assim, então vamos obedecer. Né? Para que criar briga? A gente vê que as redes sociais do eneatipo 9 são muito, traz uma visão muito de ser pacificador. Ele tem uma postura muito neutra em relação ao governo, à quarentena, a decisões. Então, tudo para ele, na verdade, é assim, é harmonia e paz. Se eu me posicionar, eu posso estar gerando um conflito nas minhas redes sociais. Então, eu prefiro estar tranquilo. Agora, onde que o 9 ele pode gerar, né, na verdade, vamos colocar assim, um equilíbrio através do enneagrama, indo para o 3. O que é o 3? É muito assim, de uma imagem positiva, é muito de empreendedorismo. Então, assim, a gente fala que o eneatipo 9 é sair dessa passividade, dessa tranquilidade, e às vezes se posicionar de uma forma mais positiva, colocando postagens nas redes sociais, buscando fazer algo diferente, para que realmente traga alguma motivação no seu dia a dia e não fique aquela rotina, aquele marasmo, aquela passividade no seu dia a dia. Porque o que acontece? Se nessa quarentena você não faz nada, 1 hora se transforma em 3 horas. Você vai achar o dia longo, o dia muito extenso. Agora, se você busca atividades, tá, para que realmente você possa ocupar o seu tempo, isso é positivo. E não necessariamente você precisa se posicionar frente às redes sociais. É você ser dinâmico, tal como o 3. Porque o eneatipo 3 ele é muito empreendedor. O eneatipo 3 é muito de fazer acontecer. Até numa queda ele se ergue novamente e faz acontecer com maestria. Desculpa. Algum comentário aí? Ficou tranquilo, Daniel? Ficou tranquilo. Só queria comentar, por exemplo, né, que a intenção aqui também é até auxiliar as pessoas a buscarem mais informação a respeito. Né? Tem o seu Instagram, tem você enquanto profissional, você é psicólogo, coach. As pessoas podem te mandar no direct perguntas, procurar a respeito, porque tem muita coisa para se procurar. Né? E assim, eu acho que o interessante é as pessoas, é o que você falou no início, né? Ter esse autoconhecimento, elas se conhecerem para saber a dimensão delas próprias. Por exemplo, eu me vibro muito o 5 e o 6. Eu tenho os meus motivos lá na infância, onde os 5 e o 6 são eneatipos que me trouxeram segurança e eu fui construindo a minha vida em cima dele. Assim como tem as pessoas que têm 1, têm 2, têm 3, enfim. Então, eu me reconheço nesses eneatipos, não me sinto pior nem melhor do que qualquer um outro, mas é neles que eu encontro importância na minha vida. E assim, não me coloco
diferente, ou assim assado, eu entendo os meus limites. O que adianta? Eu vibro muito, né? O 5 e eu vou querer de uma hora para outra da noite pro dia, agora eu vou ser o 1. Não é assim que a coisa acontece, né, Dudu? Sim, eu quero reforçar. Eu falei ontem, você falou agora, e eu quero reforçar, porque o enneagrama não existe o eneatipo errado ou certo. Existe o seu eneatipo. É um desafio, porque é o autoconhecimento, e a gente não faz isso da noite para o dia. Hoje eu posso pensar que eu sou o 2, não está errado, está certo, mas amanhã eu posso me ver como o eneatipo 3. O ser humano é um ser de mudanças, tá? Então, essa dinâmica familiar, o cenário que nós estamos vivenciando, nos traz mudança. Nós não podemos ter essa rigidez, porque essa rigidez não é saudável. Essa flexibilidade, ela é fundamental. Quem aqui não teve a seguinte experiência? Você falava assim, olha, antes eu era tão apegado com as coisas, hoje eu estou mais livre, eu libero as coisas, eu estou desapegado. Quando você tem essa rigidez, eu estou muito apegado, é muito conservador, é muito linear tipo 1. Mas quando aí você vai se flexibilizando, aí você vai para o tipo 7. Então, assim, isso quer dizer assim, você não fica tão preocupado, tão rígido. Então, isso é evolução. Que a proposta do Enneagrama é você caminhar para ser melhor. Aquele ponto de equilíbrio que eu falei, de razão para emoção, de voltado para o outro, voltar para si. E esse equilíbrio é fundamental. Agora, são constantes descobertas, né? Porque, às vezes, nós somos muito presos no nosso eneatipo, e aí a pergunta que se nós devemos fazer é o seguinte: isso é saudável? Para que gastar tanta energia? Por que eu não posso me flexibilizar mais? Né? E esse conhecimento, a gente vê aí que nós temos várias literaturas, a própria internet tem uma riqueza de referências sobre o enneagrama, de cada enneatipo. Isso é importante a gente ver que tudo na vida é enneagrama, desde as suas escolhas, as suas motivações, as suas atitudes, o seu discurso, a forma como você se relaciona na família, tem tudo a ver com o seu enneatipo. Agora, algo muito importante é o seguinte, desculpa, algo muito importante é o seguinte: eu não sou um ser isolado no mundo. Eu sou um ser de interação. Até que ponto as minhas escolhas e as minhas motivações não estão interferindo nas minhas relações? A gente vê aí, só um minuto, por favor. A gente vê aí muitos lares estão desestruturados porque as pessoas não têm essa atitude de flexibilidade. A gente vê muitas pessoas explodindo porque também há uma ausência de flexibilidade. Como eu falei ontem, quero repetir também, mas hoje é uma sequência de ontem, tem pessoas que estão se redescobrindo dentro de casa. Marido descobrindo esposa, esposa descobrindo quem é o marido, e até mesmo os filhos. Né? Por quê? Qual que era o cenário de antigamente? Todos acordavam cedo, cada um buscava o seu rumo, encontrava à noite, e à noite cada um nas redes sociais. Então era assim, era um mundo totalmente diferente. E agora você tem que conviver no dia a dia com as emoções, com a essência e principalmente com o fator estresse. E algo, vou te contar um segredo aqui. É no estresse que nós revelamos a nossa essência. Guarda essa frase. É no estresse que nós revelamos a nossa essência. E às vezes nós assustamos. Porque às vezes a esposa fala assim: eu nunca vi meu marido assim. É o estresse revelando a essência dele. Tá? Às vezes eu nunca vi minha esposa desse jeito. É o estresse revelando a essência. Volto a falar. Nós temos que ter uma postura de flexibilidade, compreender o outro, essa compreensão é fundamental para que realmente, tá, nós possamos ter uma interação saudável e ganha o outro e ganha você mesmo também, tá, com certeza. Eu acho muito interessante esse estudo do Enneagrama e dos eneatipos,
Porque justamente assim, ele traz à luz até para a gente mesmo esse entendimento e saber como nós vamos lidar com determinadas situações. E como é que a gente, é o que você falou, como é que a gente reage a certas situações, né? Por exemplo, esses são os 9 eneatipos. Alguns, de alguma forma, eles não sentiram tanto essa questão da quarentena e da pandemia em relação a outros eneatipos, mas existem coisas, por exemplo, que o 1, o 2 também não sentiram tanto, que já eu, como sou do 5 e do 6, né, vamos dizer assim, eu já senti. Houve até uma necessidade a mais de desenvolver algumas coisas que antes eu não dava tanta importância. Que é, isso, é o que você falou. Eu acabei numa pegada mais um pouquinho daqui do 4, um pouquinho daqui do 3, um pouquinho do 8, para me poder fortalecer o enneagrama que eu já tenho, que é o 5. Mas eu faço isso de uma forma meio que, não sei se racional, mas ele é meio que intencional. Eu tenho horas que eu penso assim, eu preciso. Eu fiquei 3 dias aqui sem me relacionar muito com alguns amigos. Eu tô precisando voltar a conversar com eles para trocar umas ideias. Aí já é a coisa do 5, né? A busca do conhecimento. Mas é Sim. uma coisa meio que intencional da minha parte. Eu me obrigo a fazer isso, mas depois eu retorno ao meu estado de tranquilidade do 5, assim. Certo. E é interessante, Daniel, nós já ouvimos muito essa frase, e o Enneagrama ele vem com essa proposta de melhoria no nosso comportamento. A frase é: o mundo nunca mais será o mesmo. E não é um mundo, não. Na verdade, nós nunca mais seremos os mesmos. Então, e isso exige de nós mudanças. E aí a palavra que nós estamos batendo na mesma tecla essas mudanças requerem o quê? Flexibilidade. E flexibilidade requer o quê? O ponto saudável tanto do seu físico como do seu mental. Todos devem saber, né? Eu quero só reforçar que o seu comportamento emocional, a sua dinâmica emocional, reflete muito no corpo. Então, a gente fala muito do estresse, isso tem muito a ver com o psicológico, mas isso reflete no corpo de que maneira? Né? O cansaço, a angústia, vontade de chorar. Então, assim, são atitudes que às vezes são maléficas para o corpo. E com certeza, se a gente busca essa flexibilidade, interagir com o outro, conversar com o outro, com certeza a gente está construindo um mundo melhor, mas em equipe, com o outro. Isso nos fortalece, isso nos traz, né, uma atitude mais saudável no nosso dia a dia. Uhum. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma amiga sobre isso, Dudu. Ela, diante disso tudo, né, das pessoas, você não pode ficar muito próximo, se isolar, não se aproximar e tal. Ela me contou um fato que ela estava em casa sozinha e ela mora com o marido, mas nesse dia ele tinha ido, acho que no mercado, alguma coisa assim. Ela disse que do nada começou a sentir uma angústia no peito, ela começou uma sensação de chorar. E ela falou: Danilo, eu não tenho motivo nenhum para estar assim. E eu fiquei. Porque naquele momento é como se a ficha tivesse caído, tipo, eu estou sozinha no mundo. E aí ela começou a vir com uma enxurrada de pensamentos, tipo, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou me contaminar? E ela não é assim, mas ela disse que do nada ela ficou com uma sensação de angústia. Aí tem toda aquela história, né? As pessoas dizem, quando você está com um aperto no coração, porque vai acontecer alguma coisa. Aí ela começou Sim. a pensar nesse tipo de coisa e depois... Mas assim, ela disse que demorou um pouquinho para ela baixar a bola e ficar mais tranquila. Mas ela falou que foi a ficha que caiu do que está acontecendo no mundo. E quando a ficha cai, nós não estamos sozinhos. Né? Eu estou falando que não que nós tenhamos que buscar a ajuda de um psicólogo, de um profissional. Né? Isso é importante, mas às vezes a nossa ajuda está na nossa dinâmica familiar, com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido. Né? Então, com certeza, essa interação ela é positiva, ela é necessária, e nós esquecemos de buscar esse auxílio que está muito perto de nós, né? E às vezes o outro ele pode ser o equilíbrio, que às vezes você é muito voltado Uhum. para o outro, mas voltado para si está dentro da sua dinâmica familiar. É você observar e aprender com o outro também, que requer também flexibilidade.
Eu sei que está quase Dudu, finalizando, Daniel. Eu quero agradecer cada participante aí, agradecer minha mãe, que esteve todo momento aí, colocando sugestões, parabenizando, né? Mãe é mãe, né? Então, obrigado aí. Várias pessoas que entraram aí, participando, dando a sua opinião, falando do seu eneatipo, né? Eu acredito que foi um momento muito importante aí, a gratidão por esse 1 hora que você reservou do seu tempo para buscar mais conhecimento. eu queria aproveitar também e agradecer a todo mundo que veio ouvir e aprender sobre o assunto, né? Porque muitas pessoas às vezes não dão muita importância, achando até que é alguma coisa esotérica, e não tem nada a ver de esoterismo. Isso é uma ferramenta da psicologia. Inclusive, eu queria até comentar com você, lembrei agora, depois dos cursos que você ministrou para a gente lá no IGH, a gente utiliza essa ferramenta também já na seleção de pessoal, sabia? Olha que interessante, né? O Enneagrama é utilizado para desenvolvimento de equipes, formação de equipes, seleção de pessoal, trabalho de coach, né? Então, é uma ferramenta muito rica, porque a pessoa traz as características da pessoa e cada eneatipo, como nós falamos ontem, está relacionada a uma atividade profissional. Então, se você encontra o eneatipo do seu candidato, com certeza você vai ver se houve assertividade na seleção. E tem auxiliado muito, assim. Utilizamos aqueles testes, né, que você deu para a gente no curso que a gente fez com você, e ele é Bom, utilizado não como uma ferramenta para eliminação, não é isso, é para auxiliar quando os gestores vão fazer uma seleção de currículo no momento da entrevista. É como se é um fosse momento de um descoberta. olhar a mais. Facilitou bastante. Então, o IGH está utilizando isso e queria até te agradecer pela oportunidade. E foi muito rico. E eu queria agora que no final você falasse como é que as pessoas te encontram. Assim, 24 horas no WhatsApp, né? Vou dizer meu WhatsApp aqui, 62992101559 e no Instagram, Eduardo Corcelli, Corcelli. No Instagram eu coloco muita postagem de algumas reflexões que tem também meu WhatsApp. Aí lembrando que no seu Instagram você não dá só curso de Enneagrama, né? Você é psicólogo e coach e você dá palestras de relacionamento e várias outras questões, né? Sim, palestras e cursos. Tá aí com a nenenzinha. Eu pegar aqui, voltando aqui para a gente finalizar, palestras, cursos, né, voltados para liderança, área comercial, atendimento, o próprio curso de Enneagrama, né? Então, eu sou hoje um profissional de gente, de desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, e temos atuado em vários segmentos, na área da saúde, área comercial, industrial, e para todos os níveis hierárquicos, desde o operacional até gestores e líderes. Nós tivemos um trabalho aí com o Daniel, no materno infantil, não, foi no Maternidade Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. e na UAPA também, né? Em vários lugares. UAPA, Materno Infantil. Sim. Então, assim, nós temos trabalhado muito nos hospitais, mesmo profissionais na área de saúde também. E eu agradeço assim, o convite para essa live, Daniel. Muito obrigado mesmo. Nada, que isso. Porque sempre, você sabe que tem um canal sempre aberto com a gente, é muito gratificante aprender. E nesse momento, para poder nos auxiliar como lidar com essa questão de pandemia, de isolamento, desse novo momento, na verdade, né? Dessa nova realidade mundial que a gente precisa entender. Queria dar de mão para você, agradecer. Um abraço. Foi assim, de muita importância esses 2 dias e vamos depois combinar algumas outras de outros temas aí para frente. Certinho. Te agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Hein? Obrigado, gente.